Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura bíblica. E está hoje em Salmos 34, porque a Bíblia diz, vamos ver o que o Senhor reserva para nós nesses salmos. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e os salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. E aqui, estudando a palavra do Senhor, esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ele fala esse salmo quando o semblante mudou perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi embora. E aí eu falei assim, Senhor, que texto bíblico é esse? A Bíblia fala aqui em 1 Samuel 21, do verso 10 ao 15, que Davi, ele se levanta e foge para a cidade de Gate. Quem era na cidade de Gate que morava lá era o rei Aquis. E quando os criados de Aquis observam Davi chegando na cidade, eles falam assim, não é esse Davi que as mulheres cantavam, dizendo, Saul feriu milhares, Davi feriu seus 10 milhares? Quando Davi ouve que os criados falam isso acerca da sua pessoa, ele recebe aquela palavra com temor no seu espírito, sentindo que algo de ruim estava sendo tramado, que eles poderiam querer se levantar contra a vida de Davi, querer matar Davi, querer achar que Davi estava vindo ali como um inimigo. Ali, os filisteus consideravam que todos que eram contra Saul era amigo deles, mas quando eles lembraram quem era Davi, eles temeram. E aí o que eles fizeram? Eles quiseram de alguma forma avisar o rei de Gate que Davi estava lá. Então quando eles vão até Aquis, os seus criados, e falam de Davi e apresentam Davi, olha o que Davi faz. Gente, achei da hora essa colocação. Davi mete o louco. Irmã Ângela, mete o louco. Olha aqui o versículo 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e se fez como doido entre as suas mãos e engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Quando Aquis, o rei de Gate, vê aquele cara naquela situação, fala assim, escuta, já não basta os doidos que eu tenho aqui na cidade? Vocês vêm trazer mais doido para mim? Qual mal esse homem tem o poder de fazer sobre a minha casa? E ali, o que acontece? Eu vejo
que Davi, ele tem uma estratégia divina para se proteger, agiu como doido. Por quê? Porque o costume daquela época era de não prejudicar as pessoas que eram mentalmente instáveis. Olha, tinha até lei pro doido naquela época. E sabe que eu aprendo com essa história de Davi? Que tem hora que a gente tem que dar de doido. E olha só, esse doido aqui, ele só usou as mãos e a baba, ele não falou nada. E ali, aquela visão que o rei estava vendo, ele trouxe aquilo no coração dele como uma verdade e ele deixou Davi, ele desconsiderou a Davi. O que eu aprendo? A semana está começando, hoje é domingo, eu não sei o que você tem que enfrentar, mas tem coisas que não vai valer a pena você bater de frente. É melhor você dar uma de doido. E aí você vai falar assim, Ângela, como que eu dou uma de doido? Finge demência, faz de conta que você não tá vendo. Como diz o linguajar aí, faz cara de alface, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aquele que vir contra a tua vida para tentar te matar, tentar te jogar para baixo, tentar proibir a tua glorificação ao nome do Senhor, ele mesmo vai te liberar, vai te deixar em paz, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, o contexto bíblico dessa parte, desse Salmo 34 é esse. Davi mete o louco, dá uma de doido para que ninguém venha contra ele e ele também não precise fazer nada, ele não precise agir. Mas o texto, ele nos dá 3 lições. Primeiro, qual é a lição? Do verso 1 ao verso 3, que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Que o louvor do Senhor venha estar continuamente na nossa boca. Quando nós temos o louvor do Senhor na nossa boca, a nossa alma começa a glorificar no nome do Senhor e o Senhor, através da nossa vida, é glorificado. E detalhe, quando nós temos esse tipo de vida com o Senhor, os mansos conseguem ouvir a voz do Senhor e se alegrar. Porque quando nós não estamos em combate, em guerra, nós estamos tranquilos. E quando nós estamos tranquilos, nós conseguimos louvar ao Senhor e engrandecer, mas também nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. E quando nós estamos nesse estado, olha o que Deus trabalha na nossa vida. No verso 3 diz, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos ao nome do Senhor. Quando nós estamos manso, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós conseguimos influenciar a outras pessoas a cultuar ao Senhor junto conosco, a louvar ao Senhor junto conosco, a engrandecer ao Senhor junto conosco. Por quê? Esse salmo nos ensina que nós precisamos, além de louvar ao Senhor e bendizer ao nome do Senhor, nós temos que constantemente buscar ao Senhor. Verso 4 diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ali, quando Davi vê o rei da cidade de Gate, eu acredito que ele deve ter temido, mas quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos dá estratégias divinas. Então fique em paz. Se o Senhor de repente, por esses dias, te pedir algo que para o mundo é loucura, fique tranquilo. O Senhor está na direção. Hoje eu entrei num propósito aqui com você. Eu vou dividir essa particularidade comigo. Hoje eu fiquei off. Eu precisava ficar off hoje. Para o mundo é loucura você ficar off. Você não querer falar, você não querer atender, você não querer conversar. Mas tem horas que a gente precisa recentralizar a nossa mente. E hoje eu precisava recentralizar minha mente no Senhor. Eu precisava ter um tempo assim mais fechado, mais comigo, mais na minha casa, mais na família. Então o que eu quero te dizer? Para o mundo isso é loucura. Mas tem horas que é melhor você ficar assim, ter um particular com Deus, para evitar algumas guerras, para evitar alguns confrontos que muitas vezes você nem sabe, mas o Senhor está te livrando.
Outra coisa que eu aprendo com o Senhor, que quem busca o Senhor, ele é alimentado. A Bíblia fala que os filhos do leão necessitam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, ele não tem falta de nada. Quem busca o Senhor, ele é salvo, ele tem estratégia, ele é alimentado e o Senhor o satisfaz no espírito. Coisa boa é buscar ao Senhor. E diz mais esse texto, verso 12: quem deseja a vida, que quer ter largos dias para ver o bem? Quem quer ter uma vida boa, gostosa, perdão, uma vida plena, uma vida de prazer? Qual que é a receita do Salmo? Verso 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Olha o que Deus está nos ensinando nessa noite. Há caminhos para o homem que é ele quem tem que escolher. E se você crê que aquele caminho é um caminho de paz, segue. Mas se você tiver dúvida, nem vai. Eu sou uma pessoa assim, se eu tenho dúvidas no meu coração para fazer ou não fazer, eu prefiro não fazer. E comigo funciona, porque toda vez que eu tive dúvida e fiz, eu quebrei a cara. Então, se o caminho parecer para você duvidoso, mete o louco, faz cara de alface e segue teu caminho, mas procura o caminho de paz. Por quê? Verso 15: os olhos do Senhor estão sobre todos os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Se você tiver dúvida, clame ao Senhor, peça orientação para Deus nessa noite, do que você deve, do que você não deve fazer, do que você deve se abster, do que você deve se propor a fazer no Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes ao nosso coração. Ontem nós estivemos ali num culto e a palavra liberada para nós foi sobre o livro de Esther, e Esther teve 3 dias juntamente com o seu povo em jejum, se abstendo de alimentação, só para ela poder entrar na presença do rei para clamar por aqueles que estavam pro lado de fora. Eu não sei o que você vai ter que enfrentar nessa noite, mas se o Senhor me coloca isso no coração e me faz lembrar, faz um propósito com Deus nessa noite, nessa madrugada, nessa semana, por esses dias, porque o Senhor, ele está com os olhos fitados em você. Os ouvidos dele estão atentos ao teu clamor. Busque o Senhor, busque a orientação de Deus e você vai ver que você vai ter sucesso naquilo que você vai fazer. E diz mais o Senhor: pode ficar tranquilo, porque o Senhor, ele vai te guardar. Verso 19 para fechar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Quem teme ao Senhor não precisa ter medo do homem. Quem teme ao Senhor não precisa ter medo da terra. Quem teme ao Senhor não precisa ter medo do dia. Porque quem teme ao Senhor tem os olhos do Senhor fitados nele, tem os ouvidos abertos ao seu clamor, e o Senhor tem estratégias divinas para te dar. Então nessa noite fica com esse salmo guardado no teu coração, e olha que coisa linda o contexto desse salmo. Davi, para sair do meio de uma situação que queriam colocar ele, meteu louco. Deu de louco, e o Senhor por misericórdia atendeu a Davi, porque tem guerras que não é pra gente entrar. Aleluia, glória a Deus. É tempo só de louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. E quem dá de louco não responde. Se for necessário, faz de conta até que tá babando. Entra no estado da caixinha do nada, mas não se precipite em falar. Que nessa noite nós possamos fazer como Davi, fugir da aparência do mal, procurar fazer o bem, porque os olhos do Senhor estão colocados sobre tua vida e os ouvidos dele atentos ao teu clamor. Pai, em nome de Jesus, mais uma semana se inicia para nós. Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, toma a nossa frente, seja os nossos olhos, seja a nossa resposta, seja o nosso agir, nos oriente da forma que te agrada e da forma que o Senhor quer que nós venhamos fazer segundo a tua vontade e o teu querer. Nos livra, Pai, de nos entrarmos naquilo que o Senhor não nos convidou para entrar, nos livra, Senhor, de entrar em guerras que o Senhor não nos chamou para guerrear, que a paz que excede
de todo entendimento esteja em nós e que possamos ter uma semana abençoada na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e eu te espero amanhã para o Salmos 35. Fica com Deus e vigia!